Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. Sejam bem-vindos para mais um ano letivo. Sabemos que ainda vai permanecer dessa forma online. Infelizmente, devido à pandemia, ainda vai longe essa forma. Por isso, eu estarei disponibilizando semanalmente conteúdos pelo meu canal no YouTube, para facilitar essa comunicação e esse contato. Eu sou o professor Denildo de Souza, né? Muitos já me conhecem, né? Formado em História e Filosofia, e darei aulas de filosofia para vocês novamente no ano de 2021, beleza? Então, esse próximo conteúdo que a gente já vai trabalhar aqui com vocês, apesar de que vocês já tiveram uma avaliação diagnóstica, relembrando alguns pontos importantes do ano de 2020, esse conteúdo de agora, a gente vai ver um pouquinho da questão da ciência, né? Primeiramente, a gente vai começar com a ideia da ciência e senso comum. O que seria a ciência e o senso comum? Então, a gente vai relembrar que são dois fenômenos históricos, né? A gente sempre parte do senso comum, né? O que é o senso? O que é o conhecimento do senso comum? O conhecimento do senso comum são saberes, são conhecimentos que vão passando de geração em geração. O chá da vovó, do papai, da mamãe, que ajuda a passar a dor de barriga, por exemplo, é o conhecimento do senso comum, que com o passar dos anos ele vai dando lugar aos saberes, ao conhecimento da ciência. E aí nós temos, inclusive, no momento nós temos esses embates, esses debates que a gente vê nas redes sociais, na mídia. Eu não acredito mais em ciência, eu acredito mais na religião. Então são problemas, são problemáticas bem pertinentes para o momento. E a gente tem que falar sobre isso. Toma vacina, não toma vacina, né? Da onde que surgiu essa pandemia? É uma explicação mitológica, religiosa, ou é uma explicação científica de acordo com a teoria da evolução, por exemplo? Então, primeiramente, ciência, ela surgiu ao longo dos anos, né? Nós somos bastante influenciados pelo conceito de ciência ocidental, né? Europeu, mas também a ciência ela já esteve em outras civilizações, né? As descobertas, né? Todas as descobertas para a humanidade são muito importantes. Porém, a ciência ela vai tomar um outro rumo que vai se distanciar muito da ideia do senso comum. O senso comum ainda a gente não abandona ele, porque a gente ainda se utiliza de alguns conhecimentos, mas entra muito na questão dos ditados populares, entra muito na questão daquilo que é mais prático, que é mais fácil, né? Se eu vou fazer um chá, eu tenho que estar mais próximo, certo? Já a ciência não, ela vai seguir um método, um rigor científico. Inclusive, nós temos alguns questionamentos no texto sobre como, por exemplo, quais os passos, quais a metodologia, qual é o conceito geral da ciência. Então, a ciência mesmo, ela se contradiz em vários momentos, mas, ainda assim, a ciência ela tem produzido grandes avanços para a humanidade. Você não pode simplesmente falar, eu não acredito em nada que a ciência prega. Não, sem a ciência, eu, por exemplo, não estaria vivo hoje. Eu me utilizei muito da ciência. Você querendo ou não, a ciência faz parte da nossa vida como um todo. Já o senso comum sempre fez. Nós sempre partimos do senso comum. O nosso conhecimento, antes de virar ciência, ele era senso comum. Então, vocês vão ler o texto, vocês vão perceber essas diferenças. Aí, no primeiro texto, vocês já vão ter uma questão lá interessante. Uma imagem, e vocês vão tentar explicar como que esses conhecimentos, esses saberes populares vão passando de forma coletiva para as pessoas. Agora nós estamos, por exemplo, na época do lobisomem, né? Ou bilisomem. Depende como as pessoas veem, mas será que existe? Será que não existe? Será que
ditado popular do senso comum, ou cientificamente a gente consegue provar que o lobisomem existe, né? Então, esse é um bom exemplo, né, do senso comum, né, que vai passando de geração em geração. Por que aquela imagem? Porque esse lobisomem não é conhecido só aqui, né? Ele faz parte do folclore, mas ele é conhecido em várias outras regiões do país, né? Porque de alguma forma surgiu. Será que ele apareceu de verdade ou é um ditado popular? Ou é coisa do senso comum? São todos os questionamentos que a gente tem que rever. Aí, a número 1, vocês fazem tenta elaborar uma resposta nesse sentido. Como que vai passando? Porque vai passando de boca em boca, de geração em geração. Quais são as principais características do conhecimento científico? Aí vocês vão, né? Ele segue um sistema, ele segue um método para ele chegar a uma resposta. Nem sempre a ciência tem resposta para tudo, mas ela tem muitas respostas. E isso é importante. Assim como o senso comum também. Tem algumas questões que são importantes. A gente não vai descartar o senso comum completamente, como propunha o Auguste Comte, mas ele também tem as suas falhas e a gente tem que questionar. Tanto a ciência tem que ser questionada quanto o senso comum, e principalmente. Aí no segundo texto vocês vão ter sobre a questão do conhecimento científico e senso comum. E aí vocês vão levantar aquelas questões. Como são formuladas hipóteses científicas e como é possível alcançar uma verdade científica? Né? É toda uma comprovação científica, toda uma comprovação, todo um método. Como o conhecimento pode ser aceito como sendo conhecimento científico? Né? Tem que ter uma teoria, né? Por exemplo, a teoria da evolução, que pode explicar o surgimento do coronavírus, né? Que é fruto, o resultado de uma evolução, né, das espécies, certo? Então, e a terceira, aliás, a segunda diz respeito à possibilidade de verificação de uma verdade científica. Até que ponto uma verdade científica é verdadeira? E a terceira diz respeito a qual é o melhor método para que a ciência possa alcançar a verdade. Será que existe uma verdade? Mas ela tem o seu método. Ela sempre vai se utilizar desses métodos para chegar o mais próximo possível. Vamos supor, vamos usar como exemplo a vacina que surgiu de uma forma bastante rápida, né? Mas a gente tem que entender que é uma urgência que talvez, se vai dar certo ou não, a gente vai ver o resultado. O problema é que a gente não teve escolha, não tem escolha. Então esse é um exemplo de como que ela teve que ser rápida. E por último, o senso comum, né, nessa questão, porque o texto ele vai trazer senso comum versus conhecimento científico. Então, fecha falando isso. Diz respeito às crenças, né, como eu falei para vocês. E aí vocês vão fazer um texto simples, né, tentando diferenciar o senso comum do conhecimento científico. Vocês podem escrever com as próprias palavras de vocês, mas vocês também podem procurar no texto que vocês vão encontrar as respostas. Então é isso, pessoal. Semanalmente estarei disponibilizando esses conteúdos e qualquer dúvida estou à disposição.